Veja nesta edição, metade das mortes no trânsito no Pará acontecem com motocicletas. Começa a faltar gasolina nos postos de Belém. Feira apresenta a produção de ciência e tecnologia do Pará. Líderes quilombolas se reúnem em audiência com Defensoria Pública. Excesso de sódio no organismo causa problemas na saúde. Número de casos de dengue hemorrágica cresce no Pará. Conheça o borboletário do Mangal das Garças em Belém. E símbolos da Jornada Mundial da Juventude chegam à capital paraense. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 18 de outubro, já está no ar. Iniciamos a edição de hoje com um dado preocupante. Metade das mortes no trânsito paraense tem como causa acidentes com motocicletas. O levantamento do Departamento de Trânsito do Pará estima que até o final do ano, 900 acidentes com moto sejam registrados. Elas ocupam 70% da frota de veículos do Pará. Estão em todas as ruas e, em muitos casos, irregulares. Em uma frota de 700 mil motocicletas nos 143 municípios paraenses, estima-se que mais de 200 mil circulem clandestinamente. O diretor do Departamento Estadual de Trânsito revela preocupação na quantidade de acidentes envolvendo condutores e passageiros de motocicletas. Nos últimos 5 anos, nós estamos verificando que está havendo uma crescente, não só na frota de motocicletas, de ciclomotores e motonetas, mas principalmente com o aumento da frota, assustadoramente o registro de acidentes e da vitimação fatal desses condutores ou desses passageiros de motocicletas. Tanto é que a nível de Belém, hoje, o número de condutores ou passageiros de motocicletas vítimas fatais é igual ao de pedestres. E a nível de estado do Pará, representa quase que 50% do total de vítimas fatais. Até agosto de 2011, foram 11.973 vítimas do trânsito paraense. As motos estavam presentes em 493 desses acidentes, sendo que 394 vítimas eram condutores ou passageiros. Quando você está dentro de um automóvel, de uma caminhonete, você tem a estrutura física do veículo que lhe dá uma proteção maior. Na motocicleta, se você não estiver usando o capacete, você não tem proteção nenhuma, ou seja, é a sua estrutura corporal. E o acidentado de moto, quase sempre, ele é politraumatizado, principalmente quando a motocicleta colide com objeto fixo ou colide contra o veículo. A presença da motocicleta é tão evidente nas cidades do Pará que, na maioria dos municípios, a quantidade de motos supera o de carros. Em algumas situações, equivale a 90% da frota de todos os veículos. Apenas nas cidades de Belém, Ananindeua e Barcarena, o número de carros supera o de motos. No sul do Pará, em Xinguara, a frota é de 17.976 veículos, sendo 12.890 motos. Em Redenção, dos 37.633 veículos, 25.200 são motos. Em Tailândia, a frota de 11.401 veículos corresponde a 7.115 motos. E quanto aos acidentes, a previsão é que vão passar de 900 até dezembro deste ano. Parece que ser contumaz o comportamento do condutor de motocicleta de desobedecer às normas e às regras. A percepção que ele tem que ter, que numa colisão de uma motocicleta com outro veículo de maior porte, quem vai levar menos vantagem vão ser eles. A gente tem a percepção de que, principalmente se os condutores tiverem mais cuidado, mais prudência e responsabilidade com as suas próprias vidas, a gente vai ter também uma diminuição. Os servidores da CELPA decidiram suspender a greve que tinha começado na última terça-feira. O Sindicato dos Urbanitários do Pará seguiu a recomendação da desembargadora Francisca Formigosa, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que mediou as negociações entre trabalhadores e direção da CELPA, distribuidora do Grupo Rede Energia. A suspensão da greve é para que haja, na próxima semana, conciliação com o presidente da empresa, que deverá assumir, em novembro, o controle acionário da CELPA. Os trabalhadores decidiram suspender a paralisação até o dia da nova audiência, mas permanecem em estado de greve.
O movimento foi deflagrado para pressionar o pagamento da parcela de antecipação da participação nos lucros e resultados da empresa. O aumento da demanda por gasolina, aliada a diversos fatores, tem causado a constante falta do produto em vários postos de abastecimentos em todo o Brasil. A situação começa a afetar seriamente o serviço em Belém. Existem hoje na capital paraense cerca de 188 postos de combustíveis. A falta da gasolina se dá, entre outros fatores, pela ausência de navios cargueiros que transportam o produto. A ausência da gasolina não afeta somente Belém, mas outros municípios paraenses, como Breu Branco, Tucuruí e Novo Repartimento, além de outros estados brasileiros. A previsão é que até o final deste ano o preço da gasolina deve aumentar. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Os dados do Censo 2010 divulgados ontem mostram que 8,3 milhões de famílias no país dividem moradias. A proporção cresceu nessa década. Em 2000, 6,5 milhões de famílias viviam sob o mesmo teto. O número de famílias que dividem moradia é um dos critérios para o cálculo do déficit habitacional e se junta a informações como má qualidade dos domicílios e excesso de pessoas no mesmo quarto. O censo não indica as razões para as famílias se agruparem, mas os fatores financeiros são decisivos. 21,8% das famílias que vivem como agregadas de outra família não têm renda. As regiões com maior proporção de famílias que dividem a mesma casa são na região norte, com 23,1%, e no nordeste, com 17,6%. Acontece até sexta-feira, no ginásio da Universidade Estadual do Pará, a Quinta Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento busca tornar a linguagem científica mais acessível. Com uma linguagem simples e divertida, a feira busca aproximar a sociedade da ciência, fazendo com que as pessoas entendam que ciência e tecnologia fazem parte do dia a dia. O objetivo principal da Quinta Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação é mostrar para esse público todo que a gente está recebendo aqui, principalmente das escolas, que a ciência está no cotidiano de todos nós. Então aqui a gente está reunindo 25 instituições de ensino e pesquisa aqui do estado do Pará, mostrando seus projetos, seus experimentos, que vejam a ciência mais próxima no seu cotidiano e que possam aproveitar esse conhecimento também. São 25 estandes que abordam métodos de ensino e pesquisa. Neles, trabalham cerca de 150 profissionais. Então, a gente tem pedido que as instituições tragam o que elas têm de mais lúdico, mais divertido, para que todo mundo que participe da feira possa começar a ver a ciência de uma forma mais próxima, né? Então, a ideia é justamente essa, que as pessoas possam participar realmente, pegando nos experimentos, experimentando, conhecendo. O público-alvo da feira são as crianças e, para atrair a atenção delas, vale usar a criatividade. Olha, a criatividade é essencial, né? Porque sem ela a gente não consegue transmitir o que a gente quer passar para as crianças. Então, como as crianças têm uma criatividade, né? Uma imaginação muito fértil, a gente tenta explorar ela do máximo, de uma maior forma possível, né? Para a gente atingir o conhecimento que a gente quer passar para elas. Este é o 5º ano que a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação acontece. Os métodos de abordagem e aproximação do público com a ciência evoluíram e hoje o resultado é o interesse cada vez maior das pessoas. Nós estamos observando os astros muito distantes, aí a luz que está vindo para nossos olhos passa por essas lentes e a gente consegue ver a imagem captada aqui nos nossos olhos através desse orifício aqui, tudo bem? O que é que você está achando da feira toda? É bacana. Você aprendeu muita coisa? O que foi que você aprendeu? Um bocado de coisa. O que é que significa esse aparelho aí? É escutar bem. Muita coisa, é muito chiado. É divertido? É. A presidente Dilma Rousseff sancionou medida provisória sobre o Código Florestal com 9 vetos ao texto aprovado no Congresso. Entre os vetos está a parte que flexibiliza a fórmula de recuperação das matas ciliares.
A presidente também assinou um decreto que regulamenta o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Recuperação Ambiental. O decreto e os vetos foram publicados na edição do Diário Oficial de hoje. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, todos os vetos foram fundamentados na recuperação dos princípios da medida provisória de não anistiar ou estimular o desmatamento ilegal. Líderes quilombolas do município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, no Pará, se reuniram em audiência pública com representantes da Defensoria Estadual. O objetivo era discutir o programa de proteção aos defensores dos direitos humanos e as demandas locais. No centro dos debates estavam os conflitos entre quilombolas e fazendeiros de Salvaterra. Segundo os representantes da Defensoria Pública do Pará, o programa pode proteger os militantes dos direitos humanos e convocar as instituições locais para efetivar essa proteção. Para as lideranças quilombolas, a articulação e a organização política podem determinar o cumprimento de suas demandas e garantir o apoio jurídico e policial em caso de ameaça. De acordo com o Decreto 6044 de 2007, pode ser protegido todo indivíduo ou órgão que promove e protege os direitos humanos e sofre ameaças em decorrência de sua ação militante. E os representantes da Defensoria Pública do Pará encaminharão os pedidos das comunidades quilombolas de Salvaterra para as instâncias jurídicas competentes a fim de investigarem os conflitos. E você acompanha ainda nesta edição: excesso de sódio no organismo causa problemas na saúde. Número de casos de dengue hemorrágica cresce no Pará. Conheça o borboletário do Mangal das Garças, em Belém, e símbolos da Jornada Mundial da Juventude chegam à capital paraense. Voltamos com Nazaré Notícias e o tema agora é saúde. O sódio é comumente usado para conservar os alimentos e está presente na maioria deles. Mas o excesso desta substância no organismo acarreta graves problemas à saúde. Você sabe o que é o sódio e qual é o efeito dele no organismo? Muitas pessoas não sabem. Não, acho que eu nem uso eles. Não tenho nem noção. Consumi como. O sódio é uma substância presente em quase todos os alimentos, mas é encontrado em maior quantidade no sal de cozinha. Com um forte poder esterilizador, o sal conserva a comida, impedindo a reprodução de bactérias. O sódio é um elemento químico que está intimamente relacionado com o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ele faz parte da composição do cloreto de sódio. Os benefícios que ele traz para o homem, do modo geral, ele tem um benefício, ele foi descoberto há muito tempo atrás, o benefício dele é de conservação dos alimentos, né? Ele conserva, ele torna o alimento com uma durabilidade maior. No entanto, o consumo excessivo de sódio pode prejudicar a saúde do nosso corpo. O malefício é que justamente começou a usar para conservar e aí acentuou o sabor dos alimentos. Aí este acentuar do sabor, as pessoas passaram a usar isso como opção de melhorar o paladar. Só que ao longo da história, o que a gente tem visto? Que o sódio também eleva, né, a questão, ele retém líquido e ele eleva a pressão. Então, o grande malefício é que ele lesa o organismo, levando a doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, como doenças cardiovasculares. O sódio é o grande vilão dessa história. Nosso corpo tem uma limitação quanto à ingestão de sódio e é ao ultrapassarmos esse limite que surgem doenças como a hipertensão. Por isso é necessário ficarmos atentos às embalagens dos produtos que consumimos e também controlarmos a quantidade de sódio que ingerimos. O limite de cloreto de sódio por dia é 6 gramas. 6 gramas equivale a uma colher de café, né? Uma colher bem pequenininha. Esse é o cloreto que a gente adiciona aos alimentos, né? Porém, tem o sódio natural dos alimentos. Carne, alimentos enlatados, eles têm o sódio como conservante. Aí soma-se a esta colherzinha mais um pouquinho, dá em média, na última pesquisa feita, uma média de 12 gramas que cada brasileiro consome. Daí os números nas doenças, né, cardiovasculares, hipertensão, diabetes, tão elevados. O sal começou a ser utilizado na culinária não por dar sabor ao que ingerimos, mas por seu potencial em conservar alimentos. Todos os alimentos que têm a intenção de ter um tempo de validade, um prazo de validade maior, o conservante básico dele é o sódio.
Então, alguns alimentos são adicionados o cloreto de sódio ou o sódio propriamente dito. Se você for observar o próprio biscoito doce, na composição tem lá, no rótulo, a quantidade de sódio. Então, ele é um conservante, por mais que seja doce. Hoje as pessoas utilizam o sal para dar mais sabor aos alimentos, mas esse produto pode ser substituído por outros sem que o prato perca o sabor. A nutrição ela vem justamente para mostrar isso, que existem outros realces de sabor, né? A gente pode, através de ervas como orégano, sálvia, alecrim, realçar o sabor dos alimentos, não adicionando assim o cloreto de sódio, melhorando o paladar. O Pará continua líder na geração de empregos na região norte. Em setembro, o estado teve um saldo positivo de cerca de 3.500 postos de trabalho. E de janeiro a setembro deste ano, foram mais de 41 mil novos empregos. Segundo o Diese, os principais responsáveis pelo aumento no número de empregos são os setores da construção civil e de serviços. O estudo do Diese aponta que em setembro de 2012, houve um crescimento de 0,49% no número de postos de trabalho em relação ao mês de agosto. Somente na construção civil foram criados 2.245 postos de trabalho. O número de casos de dengue hemorrágica no Pará teve um aumento de 10% entre 2011 e 2012. Segundo os dados da Secretaria de Saúde Pública do Pará, mais de 10 mil casos já foram registrados. Este ano foram registrados 38 casos de dengue hemorrágica, o que representa um aumento de 10% em comparação a 2011. Belém é o município do Pará com o maior número de casos suspeitos de dengue, cerca de 3 mil. Na lista de municípios com maior número de notificações, Parauapebas fica em segundo lugar, com 2.000 casos, seguido de Marabá, com 1.500 casos registrados. Belém também lidera o ranking de municípios com casos de dengue confirmados. A capital apresenta 1.800 casos confirmados, seguido por Parauapebas, com 1.300 casos, e por Altamira, com 800 casos confirmados. A partir do próximo domingo, os brasileiros que vivem nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão adiantar seus relógios em 1 hora. A data marca o início do horário de verão, que vai até o dia 17 de fevereiro de 2013. Durante a vigência do horário diferenciado, se prevê uma redução média de 5% no consumo de energia. As regiões Norte e Nordeste não aderem ao horário de verão, mas a partir da próxima segunda-feira, o horário de atendimento nos bancos do Pará será até às 3 horas da tarde. Ele faz parte da estrutura do Mangal das Garças, em Belém. Com 8 anos de existência, o borboletário abriga espécies da Amazônia que hoje são pouco vistas no ambiente urbano. Conheça melhor a história desse espaço na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Um cenário único, bom para quem procura tranquilidade e gosta de plantas, peixes, pequenas aves e borboletas, coloridas ou não, pequenas e grandes. A impressão que eu tenho é que é um espaço aberto, por causa do teto, né, ser de vidro e transparente, e dá uma impressão assim de amplidão, de liberdade, onde as borboletas interagem entre si e conosco, que somos, não sei se visitantes ou atrapalhantes delas, mas é muito bonito. Então aqui dentro você tem espelhos d'água, né? Você tem a nossa flora, você tem cardume de piranha, nós temos arraia, nós temos Vitória Régia aqui dentro, beija-flores. Então é uma configuração realmente de um habitat amazônico. Então nós temos todo um contexto onde essas borboletas estão inseridas, né? O borboletário do Mangal das Garças funciona há 8 anos. Aqui entram cerca de 200 novas borboletas todos os dias. Este é o maior borboletário da América do Sul. Com 1.500 metros quadrados, abriga espécies típicas da Amazônia e pouco vistas hoje no meio urbano, como a borboleta olho de coruja, uma das mais procuradas pelos visitantes. Sim, é a olho de coruja, né, que as pessoas mais gostam por conta do tamanho e até mesmo por conta da sua característica um pouco mais crepuscular,
Inclusive tem alguns visitantes que vêm no final da tarde que procuram ver essas borboletas, né, quando ela começa o seu voo nupcial, né, que na verdade é um voo que elas todas se unem, né, fazem uma espiral, e as pessoas gostam muito de ver esse momento, né. Ele é autossustentável. Aqui, as borboletas passam por todas as suas 4 etapas. Iniciam seu ciclo, elas findam um ciclo aqui dentro, né. Nós temos um laboratório em anexo ao borboletário, onde nós retiramos todos os dias os ovos 2 vezes por dia dessas borboletas e damos início à produção da nossa biofábrica, que é a nossa produção de borboletas que nós temos em anexo, né? O borboletário surgiu com a ideia de ser um espaço aberto, onde as pessoas pudessem estar em sintonia com a natureza, aprendendo com ela. O borboletário surgiu de uma ideia, né, de aproximar as pessoas das espécies que ocorriam aqui na cidade, na região metropolitana de Belém, né? Espécies de borboleta. Diante de tanta beleza, fruto de um trabalho duro e cheio de amor, a recompensa maior é ver o encanto das pessoas. Círio de Nazaré. Os convidados do Círio Musical de hoje serão o padre Joãozinho e a comunidade Nova Aliança. A apresentação será na concha acústica da Praça Santuário a partir das 8 horas da noite. Padre Joãozinho é diretor-geral e professor na Faculdade Deoniana, em São Paulo. Ele tem mais de 30 CDs lançados e a comunidade Nova Aliança é de Goiás e nasceu em 1991. Esta será a primeira vez que a comunidade se apresenta no Círio Musical. Nesta manhã chegaram a Belém os símbolos da Jornada Mundial da Juventude no aeroporto. Jovens da Arquidiocese prepararam momentos de oração e de música. Jovens de diversos movimentos e grupos da Arquidiocese de Belém aguardavam pelos símbolos. A cruz da Jornada Mundial e o ícone de Nossa Senhora foram recebidos no aeroporto com cantos e orações. O objetivo é levar os jovens ao encontro pessoal com Jesus Cristo através dos ícones da cruz e de Nossa Senhora, para que eles possam elaborar melhor o seu projeto de vida, crescer em santidade, em sabedoria e alegria, como diz o Evangelho, e também aquilo que João Paulo II pediu, que eles fossem discípulo, missionário e missionária de Jesus Cristo em todos os lugares. Eu me sinto muito honrada, porque não é todo dia, né, que a cruz da Jornada Mundial da Juventude vem para cá, para Belém do Pará. A cruz de madeira esteve perto do altar principal da Basílica de São Pedro de 1983 a 1984 e foi dada como missão aos jovens do mundo pelo Papa João Paulo II. O segundo símbolo dado pelo Papa aos jovens foi o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. É uma cópia contemporânea de um ícone encontrado na primeira e maior basílica para Maria no Ocidente. A peregrinação dos símbolos começou em setembro, no ano passado, na cidade de São Paulo. O Regional Norte 2 da CNBB, que abrange os estados do Pará e Amapá, é o 12º a ser visitado. Os símbolos saíram do aeroporto em carro aberto do Corpo de Bombeiros. As comunidades localizadas no percurso da carreata se organizaram para receber os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que seguem para Icoraci, onde será celebrada a missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Graças a Deus, muitos prepararam com balões, com fogos, com orações, com muita animação para este momento ímpar na vida da Igreja de Belém. E nós da Pratinha nos orgulhamos muito e a responsabilidade é nossa, porque a primeira parada é na nossa paróquia, a primeira impressão é a que fica, e daí a nossa responsabilidade é maior. Então eu espero que Deus abençoe, anime toda a nossa gente, que ao receber a cruz, que quer lembrar a salvação que Jesus nos trouxe, Jesus morreu na cruz da vida, e a ícone de Nossa Senhora, Maria aos pés da cruz, A missa celebrada na paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Icoraci terminou ao meio-dia. A cruz. São Lucas, assim como os outros evangelistas, nos mostram os anúncios que Jesus fez da sua cruz. A cruz e o ícone de Nossa Senhora chegaram nesta manhã do Amapá. Depois de visitar dioceses do Pará, os símbolos seguem para o Rio Grande do Sul.
E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!